Vamos continuar nosso estudo, concluir, na verdade, o nosso estudo aqui do segundo livro de Reis. E vamos ver então o declínio e a queda do reino de Judá. Vimos aí no vídeo anterior que em 721 a.C., o reino do norte caiu diante da Assíria. O reino do sul ainda permaneceu, inclusive a Assíria tentou tomar o reino do sul. Quem reinava na época era o rei Ezequias, a gente vê isso aqui na apostila na página 22. Foi no reinado de Ezequias que o reino de Israel foi levado cativo pelos assírios. O próprio Ezequias alcançou vitória sobre Senaqueribe, rei da Assíria. Então ali Deus operou maravilhosamente e livrou o reino do sul de cair diante da Síria, porque não era o propósito de Deus que o reino do sul caísse ali naquele momento. Ele ainda tinha um trabalho a fazer, da vontade de Deus, como eu falei no vídeo passado, a soberania de Deus presente, usando inclusive as nações ali. E Deus ainda queria falar ao reino de Judá, tentar levar aquele povo ao arrependimento, lembrando que o reino de Judá era governado por descendentes de Davi, e Davi continuava sendo o modelo de rei a ser seguido para todos os que vieram. E alguns, inclusive, foram tementes ao Senhor, como Ezequias foi, e tentaram seguir o padrão de Davi, adorar ao Senhor e levar o povo também a adorar a Deus e a ser fiel ao Senhor. Aqui nós temos a lista dos reis que reinaram em Judá: Jeorão e Acasias, reis maus. Na sequência, Atalia reinou, uma rainha, esteve à frente durante 6 anos, má também. Porém veio uma sequência de reis tementes ao Senhor, que foram Joás, Amazias, Azarias e Jotão. Aí entrou Acás, um rei mau que reinou durante 16 anos. Porém o seu filho Ezequias foi um ótimo rei, e foi no reinado dele, como nós vimos, que Deus livrou a nação de Judá de ser dominada pela Assíria. Ezequias, inclusive, que tem passagens belíssimas da vida dele, como quando ele doente, e Isaías, que era o profeta da época, profetizando aqui no reino de Judá, fala para ele, é usado por Deus falar para ele: olha, você está doente, você vai morrer. E Ezequias se volta para a parede e chora, e aí ali o quebrantamento dele toca o coração de Deus, e Deus manda Isaías voltar e falar: olha, você tem mais 15 anos, vou te dar mais 15 anos. E ele ali nesses 15 anos ele ainda opera tremendamente como um rei ali, temente ao Senhor. Mas o seu filho Manassés é um rei extremamente mau, que se torna até exemplo para o reino de Judá, de um rei a não ser seguido, inclusive queimando os seus filhos em adoração a outros deuses. Porém, no final da sua vida, ele se arrepende e se volta para o Senhor. Nós vamos ver isso na próxima aula, no livro de Crônicas. Amon, neto de Ezequias, filho de Manassés, também foi um rei mau. Porém, Josias, o seu filho, foi um rei muito bom, um rei temente ao Senhor. Alguém que o texto bíblico fala que não se viu o outro desde Davi. Na sequência, porém, depois de Josias, o povo realmente, tanto os reis como o povo, se voltam a outras práticas, começam a desagradar o Senhor, até que Deus usa ali a nação da Babilônia para trazer uma lição ao povo, e acaba por destruir também o reino de Judá no ano 587 a.C. Depois de Josias ainda temos Jeoacás, Joaquim e por fim Zedequias. Os 3 últimos já reinando no período que Nabucodonosor era o imperador da Babilônia. Nós vemos aqui, ainda na apostila, na página 22, Nabucodonosor foi contra Judá e fez Joaquim seu servo, que entretanto mais tarde se rebelou. Nabucodonosor levou o cativo para a Babilônia, juntamente com toda a nobreza e os homens valentes. Após uma rebelião, Nabucodonosor destruiu Jerusalém no ano 587 a.C. O Império Babilônico dominava toda a região, havia derrotado a Assíria. Nesse período de 150 anos, entre a queda do Reino do Norte e a queda do Reino do Sul, o Império da Assíria cai diante da Babilônia, a Babilônia se torna a nova potência mundial. E, por fim, os babilônios tomam também o Reino de Judá.
Aqui no capítulo 17 do segundo livro de Reis, nós lemos um trecho falando da queda de Israel, e eu queria ler com vocês também, verso 19 em diante, diz assim: Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Ou seja, mesmo com mais 150 anos aí para se arrependerem, e é um período grande, 150 anos, né, gente? Ainda assim o povo não se arrependeu, manteve as práticas idólatras dos seus antepassados, fez ainda coisas piores, até como Manassés, que fez coisas terríveis, e acabou despertando a ira do Senhor. Nabucodonosor, ele é líder do Império Babilônico, e o Império Babilônico tem uma maneira diferente da Assíria de dominar. Enquanto a Assíria vinha com força, com violência, dizimava e colocava pessoas estrangeiras para morar, os babilônicos faziam diferente. Eles tomavam os reis e faziam os reis de servos seus, de vassalos, digamos assim, como podemos dizer, subjugados ao domínio, à autoridade do imperador da Babilônia. Então Nabucodonosor fez o quê? Fez os reis de Judá se tornarem seus vassalos, se tornarem seus súditos, e passou a governar através de um rei marionete, digamos assim, que foi Zedequias. De início seria o próprio Joaquim, porém, como diz o texto aqui, ele se rebela, e aí ele é levado embora. Joaquim, seu filho, na verdade, é levado embora. Zedequias se torna ali, que era parente de Joaquim, se torna o rei e reina durante 11 anos, como nós vemos aqui na apostila, porém ele também acaba se rebelando a Nabucodonosor, e aí realmente Nabucodonosor perde a paciência e destrói Jerusalém. Ainda assim, a metodologia de trabalho dos babilônicos, como eu falei, era diferente. De início, eles levam cativos só as autoridades, os homens mais importantes, os príncipes, os homens mais letrados. Inclusive, um dos que são levados é Daniel, junto com seus amigos. Nós vamos ver isso quando estudarmos o livro de Daniel. E ele deixa ali, então, alguns para continuarem habitando a terra. E um rei, como eu falei, fantoche, digamos assim. Porém, com a rebelião de Ezequias, ele vem e ele destrói toda a terra, e ele leva também os trabalhadores. Ele começa a levar os pedreiros, os carpinteiros, ele leva todos e deixa apenas camponeses ali. Apenas o povo que arava a terra para que aquela terra continuasse produzindo algo para o Império Babilônico. Porém, já sem um rei. Então, o reino já não existia mais. Mas ficou ali um remanescente de pessoas que ainda ficavam arando a terra, continuando ali, fazendo o trabalho de cultivo na região. Nós vemos isso no livro de Jeremias, porque Jeremias ele vive nesse período aqui da queda da Babilônia, e ele narra tudo isso com riqueza de detalhes, tanto no seu livro como no livro de Lamentações. E nós conseguimos enxergar, por isso que eu falei no vídeo anterior, que como é bacana a gente ler o livro profético junto com o livro histórico, porque a gente entende bem mais o contexto das coisas que estão acontecendo. Mas, enfim, Jeremias nos mostra os detalhes de como foi toda essa queda, como foi a destruição da cidade. E para os judeus aquilo foi terrível, porque ver o local de adoração, ver o local onde eles viam a presença de Deus ali, caindo e sendo queimado, o templo foi queimado, foi incendiado, destruído, aquilo destruiu o coração deles também. Mas como nós falamos, isso tudo era consequência do pecado, e Deus deixa isso claro para eles. Porém, Deus não os desamparou, Deus não os deixou, e ele fala, inclusive, usando até mesmo a vida de Jeremias para falar isso,
e deixa claro que ele estaria com eles mesmo durante o cativeiro na Babilônia. Cativeiro esse que durou 70 anos, e após 70 anos o povo retornou para reconstruir a cidade de Jerusalém e reconstruir o templo de Jerusalém. Nós veremos isso nas próximas aulas, quando estudarmos os próximos livros, em especial Neemias e Esdras. Mas vamos ficar por aqui. Assim nós terminamos o período dos reis. Porém, ainda temos um livro que trata desse assunto. 2 livros, na verdade, que é o primeiro e o segundo livro das Crônicas. E nós vamos estudar na próxima aula os 2 livros e vamos falar mais um pouquinho desses reis que reinaram, em especial em Judá, pois o primeiro livro e o segundo livro de Crônicas falam sobre os reis de Judá, sobre a nação de Judá especificamente. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido aí bastante coisa. Dúvidas, perguntas vocês podem me mandar, podem deixar até mesmo debaixo do vídeo ou me mandar aí no WhatsApp. E fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que vocês andem no temor do Senhor, longe da idolatria, no temor do Senhor, debaixo da bênção de Deus. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.